A nossa próxima mesa vai tratar sobre o tema impacto da dor na hemofilia. Nesta mesa, vamos ter a participação de 3 palestrantes. O primeiro é o Dr. Luciano de Loures Pacheco, que vai falar sobre o impacto da dor na hemofilia na visão do ortopedista. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo, boa tarde. Por gentileza, doutor, microfone aberto, perfeito, boa Abri agora. tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Tânia pelo convite para participar de mais um segundo Juntos na Hemofilia e cumprimentá-la, junto com a Federação Brasileira de Hemofilia e também o César Garrido, pela Federação Mundial de Hemofilia, pela iniciativa de fazer mais um evento sobre hemofilia. Eu vou falar sobre a dor hemofilia, quer dizer, é um problema muito sério, principalmente que impacta muito na qualidade de vida das pessoas. Leva a sofrimento tanto dos pacientes como dos familiares, isso leva à falta ao trabalho e também à escola, a perda de mobilidade articular, perda da função daquela articulação, com dificuldade de realizar alguns movimentos, principalmente de vida diária, como fazer higiene, comer. Então, isso aí leva a uma dependência de terceiros, levando também uma grande irritabilidade. O mais importante é fazer o diagnóstico da dor da hemofilia. Para você tratar a dor da hemofilia, você tem que saber qual é a causa dessa dor, que são tratamentos distintos para cada situação. Inicialmente, como a menina falou, você tem que fazer a profilaxia. Se você fizer a profilaxia primária, você vai evitar de você ter desenvolvimento de sequelas musculoesqueléticas. Então, é muito importante isso. Não podemos esquecer das profilaxias. Mas, mesmo assim, você vai ter, no diagnóstico da dor, os sangramentos articulares, que são as hemartroses, os sangramentos musculares, que são os hematomas. Isso pode levar esses sangramentos levam a sinovite, tanto aguda como a crônica, levando a uma atrofia muscular. Isso leva também a uma instabilidade articular com fraqueza muscular e, finalmente, leva a uma artropatia hemofílica, que começa devagarinho e acaba sendo uma situação bem complicada. E também não podemos esquecer dos pseudotumores, que também são outra causa de dor. Então, falando sobre o sangramento articular, que é a famosa hemartrose, normalmente é a primeira complicação que acontece no paciente que tem hemofilia. Ele leva a um aumento do volume daquela articulação, isso leva a uma diminuição da mobilidade articular, com contratura muscular, atrofia daquela musculatura, e recorrência dessas hemartroses acaba levando a uma sinovite. A sinovite pode ser tanto aguda quanto crônica, e ela é causada realmente por um sangramento de repetição. Esse sangramento de repetição leva, pelo sangue misturado com o líquido sinovial, a uma alteração nesse líquido sinovial, levando a uma infiltração linfocitária com citocinas pró-inflamatórias e produção de interleucinas 1 e 6, mais o depósito de hemosiderina, que é o ferro, fazendo uma hipertrofia da membrana sinovial, e vocês veem aqui uma articulação do joelho com uma hipertrofia da sinovial. Isso aqui que fica quando se abre o joelho em um paciente que tem uma sinovite. Essas situações acabam levando a uma atrofia muscular. Isso leva a uma alteração da marcha, com comprometimento do equilíbrio, também perda dos movimentos da flexão e também da extensão, levando a uma instabilidade articular, que acaba levando dor naquela articulação. Perda da força muscular e também perda da função. E, finalmente, a artropatia hemofílica, que é aquela que começa com uma hemartrose primária e acaba fazendo uma hemartrose de repetição, como eu falei, levando os depósitos de hemosiderina. Você veja aqui uma articulação de um joelho, que a cartilagem articular é bem branquinha e brilhante.
Então, aqui tem um depósito de ferro, nesse joelho, vocês podem ver aqui, que está completamente negro, que está impregnado de ferro. Então, começa assim, isso aqui vai levar uma deformidade articular, que vocês podem ver aqui, deformidade da articulação, tanto da parte distal do fêmur, fazendo um alargamento da epífise e um fechamento da fise precoce, levando a deformidades articulares. E essa liberação enzimática, que começa com essa impregnação de ferro na articulação, acaba levando a uma degeneração e destruição da cartilagem articular, fazendo uma artropatia hemofílica, como estava vendo nessa fotografia, de uma articulação de joelho, que acaba sendo bastante incapacitante e com muita dor. O tratamento da hemofilia, nós temos que pensar que o tratamento é diferenciado para cada, como eu falei, para cada situação, e tem que iniciar o mais precoce possível. Como dizia o ortopedista alemão, o Dr. Axel, o paciente hemofílico é um sofredor silencioso, eles têm dor desde criança, então parece que eles acostumam com a dor. Então, nós temos que procurar bem precocemente fazer o diagnóstico do problema da dor que ele tem para poder tratá-la. Então, como eu falei, a primeira manifestação normalmente são as hemartroses e que levam à sinovite. Então, a hemartrose, você fazendo um fator de coagulação no primeiro sinal de sangramento, você acaba evitando que ela faça uma hemartrose maior. Tem que fazer junto crioterapia, repouso e uma imobilização se necessário. Também uso de analgésicos, normalmente analgésicos mais simples, como paracetamol e dipirona, normalmente resolve. Se não resolver, você tem que usar mais na sinovite aguda os anti-inflamatórios não hormonais, como ibuprofeno, os COX-2, de preferência para evitar algum tipo de sangramento. Se a hemartose for muito grande e causa muita dor, a punção articular alivia bastante essa dor. E, obviamente, sempre tem que fazer um acompanhamento com a fisioterapia. Na sinovite crônica, os analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais, principalmente os COX-2, se forem administrados juntos com as GABAs, com as pregabalinas ou gabapentinas, eles melhoram bastante, diminuem bastante a dor. Você pode até, eventualmente, ter que colocar um antidepressivo. Em algumas situações, pode fazer uma infiltração articular com corticoide, principalmente a triamcinolona. Eu faço uma série de 3 injeções de triamcinolona, 20 miligramas, a cada 40 dias. Normalmente, isso dá um alívio da dor por muitos meses. Também a gente pode indicar as sinovectomias, que são as sinovectomias radioativas, que é com radioisótopo, que é a mais simples, a sinovectomia artroscópica, que já é uma cirurgia, ou a sinovectomia aberta, e sempre acompanhada das fisioterapias. Aqui a gente vê uma fotografia de uma sinovectomia aberta, que você vê uma membrana sinovial enorme aqui. Aqui uma fotografia de uma sinovectomia artroscópica, aqui uma sinovectomia radioativa. A artropatia hemofílica, que é o estágio final da lesão de uma articulação, na fase inicial, a gente pode tentar usar algum tratamento com fisioterapia para ver se ajuda, para melhorar, não perder a mobilidade articular e ganhar a musculatura, não deixar que a musculatura se atrofie, usar analgésicos ou anti-inflamatórios, tipo COX-2, como eu falei, sempre associados à pregabalina, ou gabapentina, ou até antidepressivos. Isso ajuda também a diminuir bastante a dor. E na artropatia hemofílica que está inicial ainda, você pode fazer infiltração com ácido hialurônico junto com triamcinolona. Isso normalmente funciona bem, você pode repetir isso normalmente a cada ano. Já na fase avançada, você pode até repetir esse mesmo tratamento, mas aí os analgésicos já são opioides, como tramadol, codeína, oxicodona ou até a morfina, sempre associadas às GABAs, pregabalina e gabapentina, os antidepressivos, que isso também ajuda a diminuir a dor. Quando isso não tem efeito, você tem que partir para as cirurgias. Então, principalmente as artroplastias totais, que você troca a articulação,
que acaba realmente tirando a dor naquela articulação. Ou uma artrodese ou uma ressecção de algumas espículas ósseas também são tratamentos que ajudam na artropatia hemofílica. Aqui é um caso de um paciente que tem 28 anos de idade, com os joelhos, ambos os joelhos não tinham mobilidade articular, quer dizer, eles não tinham movimento nenhum e tinham uma artropatia hemofílica avançada, não tinham mais cartilagem articular, então eles foram submetidos a uma artroplastia total bilateral dos dois joelhos no mesmo dia. E você veja que depois que foi feita a cirurgia, a gente conseguiu que eles pudessem dobrar e estender o joelho com o uso das próteses totais do joelho. Os pseudotumores também são causas de dores. Na verdade, os pseudotumores, não sabe, não é um tumor, ele é um hematoma que pode ser iniciado no osso, que chama-se pseudotumor verdadeiro, ou de partes moles, que chama-se pseudotumor. Normalmente, a gente faz um tratamento conservador, com uso de fator de coagulação por longo período, normalmente por 3 meses, mais uso de analgésicos ou anti-inflamatórios. Se esse tumor acabar diminuindo de tamanho, você mantém o tratamento ou você para de tratar com um fator, se achou que ele deu resultado. Se ele não diminui de tamanho, daí você tem que, depois de 3 meses ou 6 meses de tratamento, você tem que fazer o tratamento cirúrgico. Nos tumores, pseudotumores verdadeiros, você tem que fazer a ressecção da lesão óssea e, eventualmente, se for um espaço muito grande que fique, você tem que usar enxerto ósseo para cobrir aquele espaço morto que fica. Se for uma lesão de partes moles, você resseca aquela lesão de partes moles, que fica, na verdade, não é tão complicado de fazer, ou você faz com punção, abre uma pequena incisão e esvazia aquele hematoma, normalmente alivia bastante a dor. Aqui é um caso de um pseudotumor de psoas ilíaco, então você veja o tamanho, aqui a bacia do paciente, que é o tamanho do psoas ilíaco, do tumor, do pseudotumor, invadindo, fazendo uma lesão na tábua óssea aqui do ilíaco e do teto aqui do acetábulo. Então, é uma situação, ele saía aqui para fora e também invadia a parte da pelve, até a linha média. Então, isso aqui era um risco de fazer uma fratura aqui desse acetábulo e deixar uma situação bem complicada. Então, a gente fez o esvaziamento dessa lesão, que, como ficou uma cavidade muito grande, a gente preencheu com o osso de banco. Então, você vê aqui uma imagem do pré-operatório, que é um tamanho gigante aqui desse pseudotumor, e depois de feita a cirurgia, ele acabou sumindo. Aqui um outro caso de um pseudotumor de fêmur distal. O paciente tinha sofrido uma fratura, foi feita uma fixação com essa placa, e ele acabou evoluindo com um pseudotumor e também com uma artropatia hemofílica. E ele não conseguia, ele tinha a articulação dura, ele não conseguia dobrar o joelho. Então, foi feita o tratamento da lesão do pseudotumor, foi feito o esvaziamento dessa lesão e foi feito o preenchimento com um osso de banco, que fechou essa cavidade, esse buraco, e foi colocada uma prótese total do joelho, com uma haste longa, tanto na tíbia quanto no fêmur, para evitar uma fratura que ficou frágil aqui por causa da fratura. E ele teve ganho de mobilidade articular e também, o principal, é tirar a dor. É isso que eu tinha que falar. Fico à disposição para se tiver algumas perguntas. Muito obrigado. Agora sim. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. E agora vamos, então, conectar com a doutora Lucila Terezinha Nunes, que vai abordar o tema impacto da dor na hemofilia na visão da fisioterapeuta. Onde vou? Onde? Olá, doutora, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem? Tudo bem. O comando é todo seu. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer à Federação Brasileira de Hemofilia
e a comissão organizadora pelo segundo Juntos pela Hemofilia. Eu vou falar sobre o impacto da dor na hemofilia, visão do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ao longo dos anos, ele busca amenizar os transtornos ocasionados pelas hemorragias musculoesqueléticas. E juntamente com a equipe de reabilitação, para intervir nas incapacidades. Está passando aqui. Bom, a fisioterapia atua na prevenção de complicações osteomioarticular e no desuso, que causam danos ao sistema osteomioarticular, fazendo com que o indivíduo perca a sua funcionalidade. Uma das coisas importantes a dizer é que, no primeiro momento, o paciente utiliza medicamentos, né, para o controle da dor. Entretanto, os recursos da fisioterapia, como a crioterapia, a cinesioterapia, a termoterapia, são recursos que amenizam esses transtornos, essa dor dos pacientes. A dor é o primeiro item que é a queixa principal do paciente. A dor, ela incapacita o paciente. E para que a gente alcance a independência funcional do paciente, ele precisa estar sem dor, né? Deambular, andar, se vestir, comer. E o que fazer? Qual o foco de tratamento? É a curto? É a longo prazo? Depende, né? O paciente pode ter uma dor momentânea, tem uma dor intensa momentânea, que é tratado imediatamente com o fator de coagulação e com os recursos da fisioterapia. Mas o que fazer? O que utilizar? Para que a gente possa utilizar os recursos da medicina física de reabilitação, é necessário você seguir a fase aguda, subaguda e crônica. Numa fase aguda, nós não podemos utilizar alguns recursos da medicina de reabilitação. Tá? No caso, um calor profundo. Na fase subaguda, você pode usar uma termoterapia. E na fase crônica, você pode usar um calor profundo. E o que o fisioterapeuta deve observar? O fisioterapeuta deve observar os movimentos, né? Qual o movimento que apresenta dor? Qual a interferência funcional em cada articulação? Qual a restrição que esse paciente apresenta? Quais os movimentos associados com restrição? E qual a limitação de sua natureza? Além dos movimentos, a gente tem que observar a dor do paciente utilizando uma escala que vai te dar parâmetros para você saber qual é a dor do paciente. Nós utilizamos, aqui no Centro de Hemofília de São Paulo, nós utilizamos a escala visual, ou analógica. Eu gosto bastante da escala visual, porque você observa durante o movimento a expressão do paciente. Isso te dá um biofeedback. As hemorragias de repetição, além de causar um dano na articulação, causando uma artropatia hemofílica, ela dá também, geralmente nos primeiras hemartroses, a sinovite, ou uma sinovite aguda ou uma sinovite crônica. Né? Nesse caso aqui nós temos uma sinovite crônica, né? Que é no qual, dentro da avaliação da saúde articular, toda a articulação ela está totalmente encoberta, as terminações ósseas. O PO, não só a dor da artropatia, mas também o paciente, muitas vezes, chega para a gente
dor da cirurgia. Então, ele vai ter a dor da artropatia, ele vai ter a dor, né, da cirurgia, ele vai ter a dor porque não tem o músculo para segurar a articulação, e ele também pode, ao longo da sua vida, né, apresentar complicações em outras regiões do corpo. Esse paciente teve uma fratura de fêmur e eu atendi ele por vídeo, né? Nós temos aqui a fisioterapia online, aqui no Centro Hemofílicos, e no primeiro momento eu atendi ele por vídeo, avaliei por vídeo. E ele apresentava uma dor intensa em membro inferior direito, com uma sinovite crônica, com uma artropatia importante, ele não tinha extensão, né, da força do quadríceps, ele não tinha força, a força dele era grau 0 em membro inferior direito. Dentro da escala de graduação, ele apresentava um grau 10. Ele, quando conseguiu ir para o centro de reabilitação aqui dos Centros Hemofílicos, ele já estava apresentando uma melhora do ângulo articular, né, embora ainda apresentava uma complicação importante, né, de retração da musculatura posterior. Ele apresentava também um problema na articulação contralateral, né, a essa lesão. E nós começamos a avaliar a marcha desse paciente. Observe que esse paciente apresenta um recurvato no membro contralateral, essa deformidade, né, em flexão, né, uma alteração postural importante da marcha e da postura estática. Não podemos deixar também de dizer da importância das hemorragias submusculares. Aqui nós temos um paciente que sofreu uma hemorragia imensa em braço e antebraço, né? Aqui, na realidade, a hemorragia, ela, na hora de reabsorver, ela se estendeu aqui para o antebraço, né? Na fase de reabsorção. E a gente tem que ter um cuidado com a síndrome compartimental. O fisioterapeuta tem que estar atento a isso, né? Porque a gente pode ter uma compressão nervosa. Devemos ter em mente também do imobilismo, né? O imobilismo, os efeitos deletérios do imobilismo causam dor, causam deformidade, causam atrofia muscular. Então, o fisioterapeuta tem que estar atento a esse caso, no caso do imobilismo. E o que fazer? O que não fazer? Na realidade, numa fase aguda de uma hemartrose, nós devemos colocar o gelo. Mas o gelo também é importante numa fase crônica para tirar dor. Usar a termoterapia, usar a crioterapia, tudo depende de como o paciente está, no momento que ele se encontra. A crioterapia ela vai dar uma vasoconstrição, né? Vai fazer com que ocorra uma diminuição da dor, né? Porque vai diminuir o fluxo sanguíneo, né? Naquela articulação, e vai melhorar o espasmo muscular. O que é a termoterapia? A termoterapia é muito importante para que ocorra uma vasodilatação muscular periférica, né? É uma circulação local. Ela relaxa os tecidos moles daquela região. E é muito importante para reduzir o processo inflamatório. Mas quando usar? Pode ser usado numa fase subaguda, numa fase crônica. Nós temos também o banho de contraste. Eu gosto bastante do banho de contraste, porque ele faz uma massagem e ele melhora as trocas metabólicas, fazendo a diminuição do edema e, consequente, a diminuição da dor. Nós temos ultrassom.
O ultrassom melhora bastante a dor do paciente, ele relaxa, porque ele atua em cápsulas, ligamentos, né? O seu efeito principal é uma micromassagem, tá? E, na realidade, ele atua, a profundidade dele vai de 4 centímetros, então é um calor profundo. E a eletroterapia? A eletroterapia, ela consiste na utilização da corrente elétrica com finalidades terapêuticas. Ela tem o seu efeito contra-irritativo, né, na hora que você coloca os eletrodos. Então, ela promove o alívio da dor, né, o desaparecimento da dor pela sensação, tá, que o paciente apresenta e que libera as substâncias, das vias aferentes, né, dos interneurônios. Aqui nós temos o TENS também é muito utilizado porque ele atua nas vias aferentes nociceptivas e libera os interneurônios, as endorfinas, os opioides, né, circulantes que existem no nosso corpo. Na realidade, até o Luciano falou, né, dos opioides, e a fisioterapia tem essa grande, né, através dos recursos do TENS, ela é uma teoria da comporta, né? Os estímulos nociceptivos concorrendo com os estímulos proprioceptivos. Aqui nós temos o TENS, né, os eletrodos colocados, né, só para demonstrar a sua importância. Nós temos também a iontoforese. A iontoforese, você pode usar a histamina, que você utiliza na fase subaguda. Ela vai provocar uma alergia, né, uma coceirinha, e ela vai fazer com que as defesas do corpo vai acelerar o processo da hemartrose, né, da reabsorção da hemartrose na articulação, do sangue parado na articulação. E também vai aliviar a dor. Temos também a dexametasona, que se pode utilizar, só que você utiliza no polo positivo, uma no polo positivo e a outra no polo negativo. Depende de qual placa e de que você quer com o remédio, com o medicamento. É importante também as órteses. Eu utilizo bastante as órteses para melhorar a dor do paciente. Nós temos as órteses que estabiliza, tá? Bloqueia um pouco o movimento, né, da articulação, e é uma órtese funcional, né? E nós temos a órtese corretora, a órtese que protege a articulação, e isso faz com que melhore a dor do paciente. Eu tenho bastante experiência com isso, e isso favorece bastante a melhora dele, as órteses. Métodos alternativos. Nós temos aqui o gesso. Eu tenho hábito, porque pela própria dificuldade, de utilizar o gesso para os nossos pacientes. O paciente tem uma dor, ele tem um sangramento e ele precisa usar aquele membro, então eu coloco um gesso que tem a articulação livre do ombro, né, do punho, e ele coloca durante a noite para evitar movimentos de alta velocidade e baixa intensidade. E eu tenho tido sucesso na dor do paciente com esse recurso. Nós temos as órteses de compensação, né? Aqui nós temos esse paciente aqui que está fazendo, eu estou fazendo um alinhamento, né, do corpo, né, utilizando a órtese, né, para dar uma propriocepção e melhorar a dor, né, uma dor articular no tornozelo. É importante também salientar
orientação dos pacientes, né, no alívio da dor, como colocar um gelo, qual o momento de colocar um gelo, que momento colocar órtese, tudo isso é importante. Dentro da cinesioterapia, tudo melhora a dor, depende de como você trabalha com o paciente. Aqui nós estamos utilizando a bola suíça, que é de extrema importância, né, para fazer um alongamento, né, e aqui um alongamento, outra manobra de alongamento que melhora o ângulo articular, né, a fibra muscular relaxa com o alongamento. Aqui nós temos o método Cabot, que também melhora a dor do paciente pela estimulação proprioceptiva. Aqui nós temos o RPG, também é importante, porque se você melhora a postura do paciente, você também vai melhorar a dor do paciente. E a hidroterapia também, que é muito importante para eliminar a dor do paciente. Nós temos os métodos utilizados também individualmente, como o treino de marcha, de subir, como esse paciente se comporta, tá, durante a marcha, na fase de oscilação, na fase de acomodação, como que ele apoia o tornozelo, né? Como ele desce, qual é a cadência dos passos desse paciente. Nós utilizamos também para melhorar a dor a propriocepção com a almofadinha, que melhora também bastante a dor, né, do paciente. E é isso, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Lucila, pela participação. E agora nós vamos para a nossa última participação nesta mesa, que será com o doutor Asdrubal Falavinha, que vai falar sobre o impacto da dor na hemofilia na visão do neurocirurgião. Boa tarde, doutor, como vai? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Eu inicialmente gostaria de agradecer a Tânia Maria 11 pelo convite e parabenizar toda a Federação Brasileira de Hemofilia, porque 45 anos de vitória não é pouco, viu? E esses resultados positivos, eles só são obtidos quando a gente tem pessoas resilientes, otimistas e que aprendem muito nessa trajetória a fazer grupo. Então, parabéns aí, Tânia, parabéns ao Dr. César Garrido, que também está bastante envolvido nessa atividade, e as falas dele extremamente animadoras. Bom, eu vou falar sobre a respeito do impacto da dor na visão do neurocirurgião. A gente trabalha muito com dor, não necessariamente só a dor da hemofilia, mas a dor de vários pacientes que chegam para a gente. É importante colocar que eu sou neurocirurgião, eu trabalho aqui na Universidade de Caxias do Sul, eu sou diretor da área da vida e eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Eu vou fazer a apresentação tratando de 3 temas, conversar um pouco da saúde baseada em evidências, experiências e expectativas, 4 verdades em relação à dor do paciente com hemofilia e o papel da neurologia, da neurocirurgia para tratar esse tipo de pacientes. Uma das coisas que a gente aprende bastante na medicina com o nosso pai, que é Hipócrates, que as obrigações do médico é curar quando dá, aliviar frequentemente dor e outros males e sempre confortar. Então, a gente trabalha sempre com essas ideias. Alguma coisa a gente faz, ou cura, ou alivia, ou pelo menos conforta. Isso vai depender muito de quem a gente está tratando e de qual a doença que essa pessoa tem. Toda vez que se procura fazer o manejo de uma saúde de alguma pessoa, eu procuro seguir sempre 3 regras básicas, conhecer a minha experiência, trazer essa minha experiência junto com as novas evidências da literatura
e a palestra do Mark Skinner foi muito interessante e tem algumas semelhanças com o que eu vou falar, e também a expectativa do paciente. A gente tem que, tudo que a gente faz tem que estar ligado com as expectativas do paciente. Não é para mim que eu estou trabalhando para o paciente. Eu uso a minha experiência, eu uso as evidências da literatura, mas ao final eu quero que o paciente saia satisfeito. Então, tem um ponto que converge esses três grandes círculos, que é onde a gente toma todas as decisões, todas as iniciativas, principalmente quando a gente trata para esse paciente, que é o paciente, que é a verdade número 1 aqui, que é o paciente que se preocupa muito e vem muito com as queixas de dor. Esses pacientes com hemofilia, a gente viu o resultado que o Mark trouxe, quase que 90% referem dor em algum momento da sua vida e muitos já com dor crônica. Então, esse é o male. Quando a gente fala em dor, a dor ela é muito subjetiva, logicamente, mas ela começa a gerar alguns comportamentos, como já foi muito bem falado pelos palestrantes anteriores, o Luciano e a Lucila. Então, ela começa a trazer alguns outros sofrimentos mentais também, e isso gera um comportamento doloroso que a gente vê muitas pinturas de artistas que já trazem esses comportamentos e transferem essa ideia na sua vida diária. Então, o conceito de dor é uma experiência física e emocional desagradável, que é subjetiva e que ela não tem a mesma intensidade para todas as pessoas. As pessoas têm umas que modulam melhor ou não essa dor. Em neurocirurgia, quando a gente começa a falar em dor, a gente sempre se preocupa com uma pergunta. Bom, o que o paciente está referindo? Ele é um sintoma ou é uma doença? O que eu estou tratando? Eu estou tratando um alerta, que é um sintoma de que algo não está bem, ou já estou tratando uma doença que já tem alterações anatômicas, químicas e funcionais estabelecidas naquele paciente. Quando a gente comenta sobre dor aguda, dor recente, ela é um sintoma, ela é um alerta, muito bem falado já pela palestrante anterior e pelo Dr. Luciano, que a gente gostaria que esses alertas, eles terminassem ali. Então, toda a prevenção, toda a profilaxia, ela é muito bem-vinda nesse momento, para que as coisas não evoluam e fiquem crônicas. Então, nesse caso aqui, ela entra na sua fase inicial como uma dor aguda, como um sintoma de que algo não está bem, de um alerta, e a prevenção, o tratamento eficaz, efetivo, rápido, dependendo, logicamente, das condições do paciente, da situação dele dentro da doença, isso pode ficar já confinado somente nesse momento. A segunda verdade das dores, e a palestra do Dr. Luciano trouxe bastante enfoque, ela é um acometimento focal. Por isso que a avaliação inicial com especialistas, que foram os dois que me antecederam, o ortopedista e o fisioterapeuta, é onde todos esses pacientes trabalham no seu dia a dia, seja com prevenção, seja com alguns tratamentos, para manter a doença estabilizada e não cronificar. Esses três pilares, medicação, fisioterapia e o manejo do próprio paciente, por isso que a educação ao paciente, ela é extremamente importante. Eu tive acompanhando a palestra também do César Garrido. Então, aqueles protocolos todos têm que ser traduzidos com certeza para o português, porque a educação do paciente ela é fundamental para esse entendimento geral de perspectiva futura e de como proceder no momento presente. Tudo para evitar que isso se cronifique. A fisiopatologia do problema focal das hemorragias intraarticulares foi bem discutido. As articulações acometidas normalmente são as maiores e que têm a maior carga,
E o que compete quando entra o neurologista ou o neurocirurgião é quando, como nesse trabalho, existe um comprometimento um pouco maior daquele comprometimento local, com uma dor nociceptiva exagerada, com inflamação tecidual dos receptores nociceptivos, que dá uma resposta aumentada, uma alodinia, que é uma resposta dolorosa a um estímulo que não é para gerar dor, é um estímulo normal, ou uma resposta exagerada de dor, quando a dor deveria ser muito pequena, que a gente chama de hiperalgesia, ou quando essa acomete nervos, seja do sistema nervoso central, ou seja do sistema nervoso periférico, ou vias nervosas do sistema nervoso central. Esses 3 artigos desse mesmo ano, 2021, são várias revisões de literatura, revisões sistemáticas, que eles chegam mais ou menos à mesma conclusão, que a terapia ela é multiprofissional, que é como essa mesa, e a mesa que antecedeu que estamos conversando, ela tem várias modalidades de tratamento para dor, o tratamento conservador com uma gama, um menu de terapias que podem ser usadas, o tratamento cirúrgico, que foi muito bem já abordado pelo Dr. Luciano, e o que eu coloquei em azul é a pequena parcela que, quando a gente pode trabalhar e pode ajudar a melhorar esse paciente, que são os bloqueios dos nervos, a radiofrequência nervosa, seja periférica ou central medular. A terceira verdade, que é o que a gente procura evitar sempre, é a cronificação dos sintomas, que normalmente vem acompanhada não só pelo problema crônico local, mas já com problema social e espiritual cotidiano, sobrepeso, estresse, ansiedade, depressão, diminuição das atividades físicas. Isso tudo gera um contexto, que é o contexto do paciente com dor crônica. E nesse contexto é que entra muitas vezes o neurocirurgião já, porque tu não está tratando um problema focal, tu já está tratando um contexto. Dentro desse contexto, a gente tem que saber que agora a gente está tratando não um sintoma de dor com alerta, mas já uma doença crônica dolorosa. Aqui que é a função do neurologista, do neurocirurgião, e justamente essa dor crônica é uma doença que já apresenta alterações anormais, não somente na medula espinhal, mas também a nível do cérebro. Então, fazendo pesquisa, se nota que já houve mudança estrutural e química neuronal no local dos receptores cerebrais da dor crônica, tá? Então, inicialmente, a dor que era de um local, ela começa a acometer o nervo, começa a acometer a medula espinhal e as suas áreas cerebrais de recepção. Essa dor crônica é a dor que a gente já trabalha com os pacientes, seja com hemofilia ou outros tipos de pacientes. E esse trabalho, ele sempre é um trabalho com uma pluralidade do saber, ou seja, não é uma pessoa que trabalha, foi muito bem dito, é uma equipe especializada em tratamento de dor crônica e específico das doenças que aquele paciente tem. Então, nós temos aqui nessa pluralidade do saber na linha, vários especialistas que trabalham nesse tipo de problema. E a outra coisa importante é a pluralidade do saber, mas a individualidade do paciente. O Mark comentou muito isso na aula dele, é a medicina de precisão, é o atendimento individual. Isso é importante, é a personalização do manejo. Eu não estou tratando o paciente com hemofilia. Eu estou tratando o seu João, que tem 55 anos, que é hipertenso, diabético, é tabagista e tem também a hemofilia.
Então, é importante a gente não ter o olhar da doença, mas ter o olhar da pessoa e dentro dessa gama de coisas boas e a melhorar que tem essas pessoas de comorbidade, nós temos também a doença em questão, nesse caso, a hemofilia. Quando a gente fala em problema crônico, e os pacientes, quando vêm problema crônico, a gente tem que sempre ligar que a dor emocional e a dor física, elas andam juntas e uma estimula a outra. Então, o paciente com dor crônica, ele tem que necessariamente receber medicações, que normalmente as medicações antidepressivas já trazem um alívio para a dor crônica, principalmente a neuropática ou nociceptiva, mas a gente também tratar o problema de depressão ou ansiedade que vem junto. Hipócrates já dizia que o cérebro, ele não dá só o prazer, a alegria e o riso, mas também ele traz a lembrança da tristeza, pena, dor e medo. Então, nesse momento, nesse paciente que está nesse contexto de dor crônica, ele não vive momentos só de alegria e prazer, mas principalmente momentos de depressão, medo, perda de atividades de qualidade de vida. E isso tem que ser tratado, senão a gente não consegue tratar o quadro de dor. O atendimento neurocirúrgico, ele passa para aquele paciente, então, com dor crônica, em que ele tem múltiplos locais dolorosos, não é um só, não é o joelho, não é o tornozelo, e associado tu tem algum comprometimento de nervos periféricos ou vias centrais com estímulo elevado aos receptores da dor. Nós temos vários tipos de procedimentos que a gente pode fazer, bloqueios seletivos dos nervos periféricos ou ablativos. A gente tem um reservatório de liberação de drogas, que a gente faz uma terapia central com liberações lentas no sistema nervoso, e a neuromodulação. Então, nós temos esse tipo de procedimento, que é a cordotomia, que é um procedimento que a gente faz já para cortar a via da medula que leva à dor. Lógico, esse é um procedimento destrutivo, ele é um procedimento que a gente faz mais em pacientes, vamos dizer, com uma lesão terminal, uma doença terminal, é muito feito no câncer. Então, qualquer outra indicação tem que ser bem pensada, mas funciona muito bem quando se faz para o paciente que precisa. Os estimuladores nervosos, seja eles periféricos ou centrais, é o marca-passo em que a gente faz por radiofrequência, a gente modula o funcionamento local do nervo ou da medula espinhal e com isso se bloqueia o envio da dor. O bom desse procedimento é que esse procedimento ele não danifica. O máximo é tu ter uma melhora que não te deixa satisfatório, mas tu não corta nada, tu não faz uma destruição. Esses são pacientes que normalmente melhoram bastante e de alguma maneira tu consegue dar um conforto a ele em relação à dor. A verdade número 4, o Mark também comentou bastante, é a personalização do tratamento. Ou seja, nós temos que ter métrica e mensuração através da qual a gente consegue medir o sucesso ou a ausência do sucesso dos procedimentos e tratamentos. Isso aí é fundamental. Tanto é que eu botei como verdade 4, porque a gente tem que ter constantemente receber uma retroalimentação do que está sendo feito, para justificar sua continuidade ou para justificar sua interrupção. Por isso que todos os profissionais têm algumas habilidades práticas funcionais. Quando a gente nasceu, a primeira habilidade era sobreviver, depois sorrir, engatinhar, andar, falar, e a gente foi evoluindo no conhecimento, e as últimas habilidades é ser crítico, interpretação, pesquisa, humildade, resiliência. Ou seja, métrica e mensuração às vezes doem,
mas elas sempre ajudam a construir algo. E se a gente não tiver essa informação, alguém vai colocar essa informação para nós e vai nos mostrar o rumo que a gente tem que seguir. Então, essa análise crítica da informação que vem dos próprios pacientes ou que vem da literatura, nós temos que fazer essa análise crítica para evitar os vieses ou evitar algum conhecimento premeditado que a gente possa ter. E essa personalidade reflexiva tem que ser constante. A gente sabe que a área da saúde, de uma maneira geral, tem muita gente que chama atenção, que está envolvida nessa área. Então, nós temos que saber informar adequadamente o caminho que a gente quer seguir, e isso tem que ter sempre uma evidência. Em algum momento, com esse paciente com dor que não vem melhorando, a gente se encontra numa encruzilhada e posso dizer para vocês que a verdade, ou seja, a evidência, a experiência e a expectativa do paciente vai nos conduzir para o caminho correto. Projeto de educação em pesquisa são alguns projetos que desde 2014 a gente vem fazendo na América Latina, justamente para estimular cada vez mais um pensamento reflexivo. Porque, ao final, a saúde e o valor da saúde, que o Mark falou muito bem, isso tem que vir pela perspectiva do paciente, isso tem que ser medido pelo paciente. O custo de um procedimento qualquer, a gente mede financeiramente, mas o resultado desse procedimento é a qualidade de vida do paciente, a utilidade dele ao longo dos anos. E isso, a doença, a hemofilia, ela tem muito a ver com o tratamento preventivo, com o tratamento precoce. E somente tendo esse tipo de informação é que a gente consegue melhorar ou conduzir para uma melhora cada vez mais dos nossos processos de atividade médica. Isso tem que vir do paciente. Então, novamente, eu sei que tem pacientes nos ouvindo. Sempre que vocês forem convidados a preencherem questionários, preencher papel, é extremamente importante para os médicos, porque isso é uma maneira de a gente ter justificativas para mudanças ou justificativas para promover o novo guidelines. Uma das principais barreiras da gente fazer isso, e o Mark comentou muito bem, é ter um banco de dados. O banco de dados apresentado por vocês, que está funcionando já no Brasil, é extremamente adequado para isso. Nós também, em todas as áreas, a gente faz esses bancos de dados, que são plataformas de pesquisa que interagem diretamente com o paciente, e dessa interação nós temos a informação do paciente, da sua continuidade, de como o paciente está lidando com a sua doença, isso praticamente online. E essas informações a gente consegue, daí através dela, mensurar sucesso ou o sucesso menor ou maior que o paciente possa ter. Então, fechando tudo que a gente está falando, esse slide importante, quem tem a informação tem o principal poder de mudança. E quem não tem vai ter que começar a cada vez mais a procurar a ter essa evidência, porque isso nos faz conseguir executar essas mudanças, e isso tem que ser local. Eu não posso pegar dados dos Estados Unidos para trazer para o Brasil, para daí justificar a minha conduta no Brasil. Isso tem que ser feito sempre local, para a gente conseguir justificar perante todos os gestores que estão tomando a decisão. Então, como conclusão, a gente deve tratar o paciente na sua individualidade e perspectiva. O tratamento é sempre multiprofissional. A doença dolorosa crônica são as doenças, normalmente, de vários sítios, que elas beneficiam, de alguma maneira, o manejo neurocirúrgico. Obrigado aí pelo convite.
Nós que agradecemos a participação, doutora Asdrubal Falavinha, muito obrigada. Agora nós vamos retornar com o doutor Luciano para fazer um questionamento, que é o seguinte, doutor. Fazendo corretamente a profilaxia desde pequeno, é possível afirmar que não haverá artropatia? Como a doutora Melina falou na palestra dela, a profilaxia tem que começar muito cedo. Se você conseguir fazer a profilaxia primária, você vai ter grandes chances de não ter nenhum tipo de artropatia hemofílica. A gente sabe que a profilaxia funciona super bem. Depois que começou a profilaxia no Brasil, as coisas melhoraram muito. Tem muitos pacientes que, eu sempre digo, tem pacientes que nasceram antes da profilaxia, são aqueles que têm sequelas ortopédicas, que têm artropatias hemofílicas, e tem os pacientes que nasceram depois da profilaxia, que são aqueles pacientes que vão crescer sem nenhum tipo de problema. É claro que eles têm que ter uma adesão no tratamento. Quer dizer, não adianta ter a profilaxia e o paciente não tomar. A gente conhece muitos pacientes que têm acesso à profilaxia, mas não querem fazer porque é chato, porque demora, porque eles estão com pressa, ou porque dói, porque tem vários motivos. Mas se fizer a profilaxia primária desde pequenininho, desde a infância, com certeza vai ser a pessoa que tem hemofilia vai crescer sem nenhum problema articular. Claro que junto com a profilaxia sempre é bom fazer, como todo mundo diz, o paciente hemofílico, o tratamento dele é um tratamento multidisciplinar. Além da profilaxia, tem que fazer fortalecimento muscular, exercícios físicos. Hoje em dia, os pacientes hemofílicos são estimulados a fazer academia, fazer alguns esportes. Então, isso é importante para fortalecer as articulações e evitar que tenha sangramentos. Mas, com certeza, a profilaxia primária funciona muito bem e, com certeza, os pacientes vão crescer sem nenhum tipo de problema. Muito obrigada. Doutor Asdrubal, próximo questionamento é para o senhor. Essa pessoa tem um filho de 6 anos e gostaria de saber se na parte neurológica é normal o paciente ficar mais agitado após receber o fator. Excelente pergunta. Sabe que são respostas individuais. São respostas que às vezes tu não visualiza em todos os pacientes, mas sim, isso pode acontecer e isso tem que ser visto e, vamos dizer assim, manejado adequadamente pelo neurologista. Muitas vezes a conversa também é importante, sabe que as condições de comportamento têm que ser tanto vistas do ponto de vista físico como emocionais e preparação da pessoa para tudo isso. Muito obrigada e gostaria então de agradecer aos doutores, todos eles que participaram desta mesa, Luciano, Lucila e Asdrubal, nosso agradecimento em nome de toda a associação.